Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, esse programa que sempre tenta levar até você um bate-papo agradável, uma resenha regada a um café, sempre com esse objetivo, de levar até você uma ideia, uma conversa, uma reflexão a respeito de vários temas. Hoje eu tenho um prazer inenarrável, muito grande, de receber aqui dois amigos, né, de longas datas, em que pese eles serem mais velhos do que eu. Mas aqui tem muita história para contar, não é? Naqueles arredores de Penha Circular, Olaria e por aí vai, não é? Muita história para contar, são dois amigos. Estamos recebendo aqui no programa William Lourenço Braga e José Maurício dos Santos. São amigos, somos parceiros convencionais, amigos de longas datas. São dois homens que têm uma influência muito grande, sobretudo no nosso meio religioso. São pastores, têm trabalhos lindos em algumas comunidades do estado do Rio de Janeiro, tem um trabalho convencional muito forte e nós vamos aproveitar aqui ao máximo esse tempo hoje. Amigos, sejam bem-vindos ao Café com Resenha. A recíproca é verdadeira. Eu é que agradeço estarmos aqui juntos, né? Compartilhando esse momento que eu considero especial, principalmente quando a gente vai falar de vários assuntos, né? Assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia, principalmente. Muito obrigado pelo convite, né? Seja bem-vindo, amigo. Maurício. Humberto, eu quero também agradecer por esse momento importante de passar aqui com vocês, alguns minutos, né, para falar de vários assuntos concernente a tudo, né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento difícil, onde nós falamos de tudo e desse tudo a gente retém aquilo que é bom para nós. Exatamente. Então, muito obrigado, Deus abençoe. A ideia sempre é essa, nós batermos um papo aqui, embora o programa, quando ele abra, não é, vem escrito Humberto Siqueira na apresentação, logo depois, as pessoas que não conhecem logo descobrem o meu ofício religioso, somos 3 pastores, não é, realizamos o nosso trabalho nesse estado, agora também no Brasil, porque aqui está representado, de certa forma, o estado do Rio de Janeiro e também o Brasil, já que eu sou membro da diretoria da Nacional da Convenção e pastor Maurício é membro da diretoria da Ordem, da nossa Ordem de Ministros, e o pastor William é vice-presidente também da nossa convenção aqui no estado e é presidente, na verdade os dois, né? Minha gente é muito presidente aqui nesse negócio. Os dois presidem associações regionais aqui no nosso estado. Mas o que isso nos propõe hoje, nesse debate aqui, nessa conversa, nessa reflexão, é a possibilidade de se falar de muitas coisas. Por exemplo, vocês dois têm trabalhos em regiões, em lugares, comunidades, lugares carentes no estado do Rio de Janeiro. E não tem como, por mais que eu queira, a gente sempre vai tratar do assunto pandemia. Como tem sido o enfrentamento? Começar com você, Maurício, que é a sua área também, né? Você formado em serviço social, faz um trabalho belíssimo nesse segmento social, que é exatamente o serviço social, que é ajudar as pessoas. A pastor William também é professor de educação física, já a gente entra nessa área. Mas você que tem uma experiência muito boa, tem um trabalho direto, né, na comunidade do Rio de Janeiro, como foi esse enfrentamento aí na pandemia? Como foi a convivência lá, os desafios? Dentro do respeito, de acordo com os decretos do prefeito, do governador do estado, nós temos feito os nossos trabalhos, né? Durante o isolamento, a gente deu assistência a todos os membros da igreja, bem como a alguns da comunidade. E dentro da nossa área social, como formado em serviço social, nós aplicamos a assistência social e não o assistencialismo. Isso, que é uma diferença bem grande. Há uma diferença, muito grande. O assistencialismo para a assistência social. E nós aplicamos dois, né? Sim. Atendemos muitas famílias dentro da assistência social, que é da garantia de direito a esse cidadão. Certo. E dentro do assistencialismo, com cestas básicas, com cestas de alimentos, de respeito a legumes e frutas para alguns membros da comunidade que estavam... Alimento não perecível também. Não perecíveis. Então, foi um momento bom para nós e até agora tem sido bom. A igreja está correspondendo, está assistindo esses que estão necessitados e tem sido, assim, um enfrentamento mesmo, né? Eu vou aproveitar, eu até avisei que ia dar possibilidade de muitas conversas, eu vou aproveitar aqui, já que está dentro do assunto, dentro do tema. Igreja evangélica, ela é assistencialista ou ela presta assistência? Eu acho que isso é importante para quem está nos assistindo, até mesmo para quem nem é evangélico, porque são muitas pessoas que assistem. A igreja evangélica presta os dois?
Ou aí você pode até fazer uma diferença aqui, né, entre assistencialismo e assistência social. Então, a igreja ela é assistencialista. Assistencialista. Porque ela presta assistencialismo. Por quê? Ela não presta a assistência social. Até porque não é papel dela. Não é. A assistência social é papel do Estado, Sim. Que é uma política pública. Sim. Então, a igreja ela está sempre assistindo. O próprio Jesus Cristo, ele foi um assistencialista. Sim. Né? Legal. O próprio Jesus Cristo. Nós temos muitos personagens bíblicos que foram assistencialistas. Vou dar um exemplo de uma, Dorca. Sim, ajudava Os pobres fazendo suas roupas. com as suas roupas. Então, mas ela não aplicou a assistência social. Por quê? O assistente social ou assistência social são 4 coisas. Vou tentar dividir aqui. Fica fácil para quem pro está telespectador entender. Existe o serviço social, existe o assistencialismo, a assistência social e o assistencialismo. Então, 4 coisas diferentes. Que parece que é... A mesma coisa? A mesma coisa, mas cada um não tem a sua função. Sim. Então, dentro do assistencialismo, que nasceu o serviço social. Lá atrás, Getúlio Vargas, a Igreja Católica começou aquele trabalho de ajudar os pobres. A assistência social surge do assistencialismo. Isso aí. Não é isso? Muito bem. Então, foi assim que começou tudo, né, para chegar hoje na assistência social, porque a assistência social é uma garantia, porque faz parte do tripé da Seguridade Social, né? É um dos tripés, né? Saúde, assistência social, previdência social. Previdência social. Então, esse é o tripé que forma a Seguridade Social. Então, é uma garantia que todo cidadão brasileiro ele tem, e esse é um papel do governo. As ONGs, elas existem para ser um braço do governo para aplicar o assistencialismo e não a assistência social. Até porque as ONGs, né? Aqui mesmo nós estamos dentro, né? Estamos gravando aqui o Café com Resenha na cafeteria, na The Best Coffee, como sempre, provando de um café muito gostoso aqui, feito pela Neide, que é a nossa sommelier coffee, mais conhecida como barista, que prepara os cafés aqui. Estamos dentro do edifício, do prédio do Instituto Beneficente Batista Monte Hermon. Isso é muito comum da igreja, pastor William, prestar o assistencialismo, já que ficou bem claro aqui, pela informação e pelo conhecimento de quem sabe, que a igreja não tem obrigação de fazer assistência social. Mas o assistencialismo, a igreja também tem essa obrigação. O objetivo básico é pregar o evangelho, ponto. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, falando em Mateus 25, se eu muito não me engano, ele vai falar isso, não é? Que esteve nu e não me deram de vestir. Permite, pastor? Perfeitamente. Para ajudar melhor entendimento, quando o pastor falou sobre o assistencialismo e o serviço social, a igreja, ela também faz a missão integral. Também tem isso. Que a missão importante. integral é o que você acabou de dizer aí. Estava nu e não me deste de vestir. Estava com sede, não me deste de beber. Estava com fome, não me deste de comer. E Jesus bateu muito nessa tecla. Que é uma discussão, inclusive, até muito grande com relação à igreja. Se é papel fundamental da igreja a missão integral ou não. Eu não tenho conhecimento, não. Temos conhecimento que as igrejas batistas têm uma função muito importante nessa questão. Tanto é que estamos dentro aqui de um instituto. Mas nem todas enxergam assim. Eu transferi a pergunta para o pastor William, que também conhece a comunidade, já vai contar aqui um testemunho que eu acho importante que conte, até pelo valor do evangelho, não é? Mas pela experiência que você tem de conhecimento, está numa igreja hoje também, que de certa forma também está numa comunidade carente, e a igreja presta um papel muito importante, não presta? Presta, é evidente. A gente precisa situar alguns pontos que o povo, de uma maneira geral, eles veem a igreja como se ela fosse obrigada a prestar o assistencialismo, a obrigação. Eu ouço de muitas pessoas falarem, e vejo nas redes sociais, agora vamos ver na pandemia o que as igrejas vão fazer? As igrejas vão ajudar os pobres, vai redistribuir os dízimos que recebem dos seus fiéis. Essa não é a característica principal da igreja. O pastor Maurício, ele já foi bem explícito aqui na sua fala acerca de como é a divisão da assistência social, e a gente ajuda no que a gente pode, mesmo porque a nossa igreja, se eu for olhar para a minha igreja também é uma igreja carente.
ela precisa de ajuda também. E ela não tem ajuda de ninguém, a ajuda que tem são dos membros que são oriundos da comunidade, que já são baixa renda, a sua grande maioria, mas que são fiéis dentro daquilo que é predisposto na palavra, que são os seus dízimos. E diante disso, a gente faz uma beneficência, né? A gente gera um assistencialismo, não de uma natureza bem aprofundada, mas uma coisa bem superficial dada a dinâmica da nossa igreja. A gente não tem uma condição de dar 1000 bolsas de compra, né, de dar 1000 calças para ninguém, mas dentro das possibilidades nós fazemos a nossa beneficência, que tem agradado e tem suprido a necessidade de muita gente. Mas você tocou num ponto importante, eu já vou pular para o próximo break e dar uma paradinha e voltar no próximo bloco, porque conversa boa anda rápido. Mas agora você tocou num ponto importante. Quando Jesus fala em Mateus 25 sobre essa questão de estive nu, não me deste vestir, etc, etc, ele está falando, não é para a igreja. Ali não tem igreja, ele está falando para os discípulos. Verdade. Então, não é função prioritária da igreja prestar assistencialismo, não é. Mas, como discípulo, como cristão, é um papel fundamental ajudar o próximo. E aí você tocou num ponto melhor ainda. Igreja não tem ajuda de recurso público. Nenhum. Absolutamente nenhum. Como que a igreja consegue prestar esse serviço? Com seus próprios membros. Não é isso? E aí não é só instituição, mas são os membros que... Olha que coisa interessante. É a chamada campanha do quilo, que toda a igreja, geralmente no domingo de ceia, né? leva. Mas não é isso que acontece? Isso. Os membros é que levam o quilo e esses quilos são distribuídos entre várias pessoas. O mais interessante é que, partindo do princípio de que a fidelidade que o crente tem com aquilo que ele aprendeu na palavra, a gente pode suprir a necessidade de outros por causa de um que foi fiel. Exatamente, é isso aí, é isso aí. Nós vamos para um break, voltamos já já, porque o papo vai ficar melhor ainda. Já, voltamos já. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show, a Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos, 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui no Café com Resenha. Como você sabe, estamos recebendo aqui o William Lourenço Braga. O nome do homem é, né, pomposo, né? José Maurício dos Santos. Estamos juntos aqui, homens de Deus, mas também de um valor social muito grande pelo trabalho que eles realizam. No bloco anterior, nós falávamos de assistencialismo, assistência social. O pastor Maurício deu uma aula aqui sobre o que é isso, para nós entendermos bem e fazermos até uma dicotomia entre as duas coisas, uma separação entre os dois temas que são importantes. Agora eu vou voltar aqui, nesse segundo bloco, para entender como as comunidades enfrentaram a pandemia. Existia uma realidade, vamos dizer assim, fora e dentro. Porque o que eu trabalhei aqui, não nesse programa, no outro, no Fatos em Foco,
Eu trabalhei, por exemplo, São Gonçalo. Eu ficava assustado com as pessoas na rua, sem máscara, caminhando normalmente, dentro de loja, uma perto da outra. Parecia que era um outro lugar, que não vivia a realidade da pandemia. Verdade. O enfrentamento foi o mesmo? Tanto na comunidade, igualzinho, comunidade e aqui fora? Foi igual? Na minha comunidade. A minha comunidade, logo que surgiu esse boom da pandemia, eu já me precavi de todos os mecanismos. O primeiro foi sair na rua de máscara. Quando eu costumo ir ao mercado... E você é da área de risco, né? Do grupo de risco. Ainda, né? Você é do grupo de risco. Quando eu vou ao supermercado, e eu tenho uma influência muito grande com a comunidade, porque eles me conhecem, todos me conhecem, e eu falo assim... Normalmente. Você não... Aquela briga toda, eles falam assim, esse camarada aí, ele se mete na vida de todo mundo. Mas é pro bem, às vezes a gente está querendo ser até cordial em determinadas coisas que eles não conhecem, e eu quero trazer um ensinamento do que eu aprendi para dentro da comunidade, e às vezes a ignorância, a falta de conhecimento das pessoas interfere nesse intercâmbio. E vou ao supermercado. Quando eu vou ao supermercado, eu estou de máscara, com segurança, e o gerente vira para mim e fala assim, segurança, ô pastor, você é maluco, tá de máscara? Eu falei, mas eu estou cumprindo o meu papel. E por que vocês estão sem máscara e você ainda está fumando dentro do mercado? Você está tudo errado. Eu falei para o gerente, mas errado é você, que é o gerente, está permitindo que ele faça isso, e você não está tendo precaução com quem entra. Vou te dar um conselho, você mora em área de risco. Se alguma coisa acontecer e alguém falar que foi aqui do mercado, tu vai pagar um preço, hein? Eu deixei ele com a pulga atrás da orelha. Eu fiz minhas compras e saí, eles debochando de mim, brincando, me escondendo. Porque só você estava de máscara dentro do mercado? Só eu de máscara. Todo mundo sem máscara? Isso logo no princípio, ninguém mais. Fui embora pra cá. Mas era aquele princípio que nem o presidente queria usar máscara, gente. Mas aí é por conta e risco, né? Eu, como já absorvi a ordem de primeira mão, eu tenho 67 anos. Apesar de vocês não perceberem, eu sou bonito assim e tal, 67 anos, mas sou grupo de risco, né? Tenho hipertensão, diabetes, tudo controlado, mas sou grupo de risco. E vou seguir as determinações. E na minha comunidade, as pessoas não observaram isso. Não é por falta de aviso, não é por falta de propaganda, porque a propaganda ela tem sido massificada. E para todos. Para todos. Só que as pessoas, como não morreu ninguém na casa dela, ela não acredita que tem doença. Mas a grande questão é a seguinte, o porquê desse comportamento diferente, talvez a tua leitura até de conhecimento da causa aí, a sua área de estudo também, por que o comportamento é tão distinto? De algumas pessoas dentro da comunidade, parece que eles estão imunes. Isso. Pastor, lá na comunidade que eu trabalho, então, essa comunidade parece que não tinha pandemia. Quantas pessoas morreram lá? Assim, que eu sei, 3 pessoas que morreram na comunidade, uma comunidade que não tem como manter isolamento. Principalmente uma família de 5, 6 pessoas dentro de um cômodo. Isso foi muito comentado por várias redes, né, pela imprensa. O índice, uma irmã lá da igreja, uma missionária, ela disse o seguinte, era para descer gente todos os dias em caixão, porque ninguém respeitou. Ninguém respeitou. Então, como o pastor William disse, eu fui uma pessoa diferente de todos. Eu de máscara na comunidade, todo mundo olhava para mim assim, pastor, de máscara. Parece um ser extraterrestre. Como se eu fosse a pessoa mais diferente de todos. Então, o que eu vi lá na comunidade foi isso aí. Não respeitaram e também não houve um índice de morte gigantesco como a gente esperava. O que nós podemos talvez observar é o seguinte, eu fiz um programa em que eu falei sobre a coercitividade da lei. A imposição legal do cumprimento está diretamente ligado a uma sanção penal. A ideia que me dá é a seguinte, por exemplo, estamos falando aqui de comunidade. Domingo passado eu subia aqui a serra, chegando em Teresópolis, vi um número incontável de pessoas sentadas uma do lado das outras, sem máscara. Normalmente, o vírus não acabou, a pandemia não acabou. Não é? A Covid ainda está por aí assustando algumas pessoas. A sensação que me dá é a seguinte, a maioria das pessoas obedeceram o uso de máscara por uma imposição legal. Sim.
não foram muitas as pessoas que obedeceram por medo do vírus, mas sim pela imposição legal. A sensação que eu tenho é essa. Por exemplo, lugares onde não havia uma fiscalização muito grande, eu citei aqui São Gonçalo, poderia citar outros municípios do estado do Rio de Janeiro, porque eu transitei muito, eu não parei, eu rodei esse estado todo. Então, o que eu observava é que certos lugares onde a fiscalização não era muito grande, onde os órgãos de fiscalização às vezes até conhecem as pessoas, cumprimentam, moram até ali às vezes, e você não observava isso. Em outro, por exemplo, Copacabana, passava na televisão toda hora, os policiais, guarda municipal indo na areia tirar as pessoas. Isso não acontecia em ruas de municípios nossos, de cidades, de comunidades, não acontece isso. Pode colocar isso como uma questão cultural. Haja visto o acontecimento lá em São Paulo esses dias, o guarda municipal aborda o desembargador. Sim. Ele, um homem da lei, ele tinha que estar dando o exemplo. Então ele interfere no trabalho do guarda, sugestionando ele, até mesmo pela sua cor, né? Rasgando a notificação. Olha, o povo vê uma coisa dessa, o povo que já é tudo Maria vai com as outras, infelizmente. A grande maioria é assim. Sim, totalmente manipulado. Infelizmente, eu gosto muito do meu presidente, mas ver o meu presidente sem máscara, né? Interfere no posicionamento daquele que vai usar. Assim, o presidente inclusive até numa fala. Sim, inclusive numa fala do presidente do Supremo, vai acusar o presidente da República, chamá-lo de genocida, responsabilizando ele pela morte de muitas pessoas. Porque é aquela história, é lógico, né? A gente já discute isso há muito, nós sabemos disso. O poder de influência que nós temos com uma atitude nossa. Sim. Não é assim? Então, se você vê um presidente da República que minimiza o efeito do vírus, torna uma coisa que as pessoas estavam com medo, vai morrer não sei quantas mil pessoas, e o presidente, não, tá tudo certo, é só tomar os devidos cuidados, isso vai ter uma reação nas pessoas. Eu acho que é muita informação desencontrada. Uma coisa é certa, nós, de uma certa forma, somos autoridades, somos formadores de opiniões. Com certeza. Tá certo? Diante da igreja, a postura que nós tomarmos, o crente vai seguir a postura. É isso aí. Até porque vai usar, mas o pastor fez, mas o presidente fez. Se a gente se parte do princípio que se o chefe da nação, olha, você fica em casa, faça quarentena, use máscara, poxa, era outra coisa. Mas o problema também, já discutindo aqui essa questão aí de formador de opinião, eu acho que são duas coisas, né? Tanto a formação de opinião tem efeito, mas também, por exemplo, há também da pessoa que está do outro lado também um aproveitamento. Ela se aproveita. Sim, não é? É porque fulano está falando. Ela quer fazer. Ela só precisa que alguém, né, meio que dê aval para ela fazer uma coisa que já é vontade dela fazer. Eu falei assim na igreja, irmãos, o pastor de vocês tem 67 anos, tem diabetes e tem hipertensão. Eu estou aqui com vocês. Por que você está em casa ainda? Olha só o meu pensamento. Eu estou induzindo ele a fazer o quê? A vir para a igreja, não é? Aí ele vem para a igreja. Deus me livre e guarde. Na rua aconteceu algum problema. A culpa vai ser da igreja. Chegou na igreja, ele vai falar assim, eu vim porque o pastor mandou. Entendeu a situação? Eu passei uma situação na nossa convenção de um pastor que liberou a ida das pessoas na igreja quando estava sendo proibido. E não só liberou, quando foi questionado, ele disse, não, o secretário executivo da convenção que mandou, este que vos fala. Entendeu? Quer dizer, eu não tinha responsabilidade nenhuma com aquilo e acabei tendo que assumir a responsabilidade. A verdade também é que, como tudo na vida, vai muito de cada pessoa. Sim. Verdade. Eu estou dizendo desde o início dessa pandemia, as pessoas estão sendo quem elas são. Só está aflorando um pouco mais os temperamentos. Isso. Eu vou mais uma vez para um break, volto já já no próximo bloco. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387.
A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Estamos de volta com Café com Resenha, no terceiro bloco, continuando aqui, batendo um papo muito agradável, que nos permite vários assuntos aqui, vários temas importantes, sobretudo a nossa responsabilidade social da igreja, do cristão e as responsabilidades que nós temos diante de uma situação que todos estão vivendo, que é a pandemia. A pandemia acaba suscitando e trazendo muitas outras discussões, por exemplo, não é? Falamos aqui do presidente, não tem como. É uma discussão que está sendo muito aflorada, esse acirramento religioso. Um presidente que com fé cristã, né, ele não se diz evangélico, e acho que não é, mas ele se diz cristão, defende valores que nós defendemos e cria um enfrentamento no país inteiro. Nomeia ministro evangélico, não é isso? É o segundo que ele nomeia para a mesma pasta que é a educação, que é uma pasta que forma cidadão, diretamente ligada à educação, à formação das pessoas, e esse presidente está vivendo agora nesse meio aí, nesse olho do furacão aí de um acirramento evangélico. Afinal de contas, pastores, qual é o papel da igreja nessa história toda? A igreja se mete nisso tudo, não se mete? O cristão, qual é o papel dele? Se envolve nisso, não se envolve? Pastor, dentro do serviço social, a gente faz aquela diferença também do Estado e a igreja. Sim, o Estado é laico, o Estado é um princípio laico, constitucional. E até o próprio que você citou, autor Totti, né? Sim, John Stott. Ele fala sobre isso, né? Que os dois conversam entre si. Sim. Tanto o Estado como a igreja, a religião. A religião, né? No Estado a gente coloca política, a igreja coloca religião, para poder entender melhor. Sim. Então ele fala que conversa entre si. Então, um depende do outro. Cada um fazendo o seu papel e sem um interferir diretamente no outro. Mas quando o presidente defende valores que são valores morais, é isso que às vezes, a minha percepção é que o preconceito contra o povo evangélico fala muito alto nesse momento. Isso. Muito disso aí é preconceito. Por quê? O presidente não defende valores simplesmente religiosos, são valores morais. E a Bíblia, ela simplesmente, por termos um Deus amoroso e que criou, né, o homem como a sua maior criação, já que Jesus é autocriado, é lógico que pelo amor que Deus tem pelo ser humano, pela sua própria criação, Ele quer o melhor pra gente. Então os valores morais defendem a vida, defendem os bons costumes, defendem a família. O que o presidente defende é isso. Ele encontrou apoio no Evangelho, nas igrejas, porque as igrejas defendem isso. Mas criou uma guerra, William. Sim. Criou uma guerra. Você pode ver, nomeou um ministro. Eu estava lendo hoje, pastor. O cara não coloca que ele tem formação, entendeu? Em educação, é um acadêmico, no magistério. Não coloca isso não, eles colocam logo pastor. Há um preconceito. Então a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? A nossa forma educacional, ela sofreu uma deterioração muito grande no sentido ideológico. Eu lembro que eu fiz faculdade em 1976. Eu tinha 5 anos de idade. Em 1970, e me formei em 1980. Nesse período, de 1976 a 1980, eu nunca ouvi dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, alguém se posicionar com ideologia. Nunca houve isso naquela ocasião. Quando houve a abertura política, em 1985, a partir de 1985, começou a democracia, a pseudo-democracia, né? O povo que estava seguro dentro de uma pseudo-repressão, sim, ela aí se exacerbou de uma tal forma, é como se fosse Woodstock. Quando liberou,
liberou. Aí foi sexo explícito. Aí veio tudo drogas, junto. Aí veio tudo junto. Dali começou a criar-se uma nova estrutura, e essa estrutura foi para onde? Para dentro das universidades. Por causa de quê? Porque aqueles que estavam reprimidos por causa Da repressão mesmo. da repressão, eles se libertaram, ou se liberaram, não sei o que aconteceu, e aí mostraram a sua face. A sua face, ela é antagônica Sim. a essa realidade. Sim. Ela é diferente dessa realidade. A realidade que se preconiza hoje é família, né? A ética, isso tudo, ela vai contra todo esse sistema que sempre preconizou essa liberdade exagerada. Em forma de é uma liberdade que na realidade só se traduz em libertinagem. Libertinagem. Então, é difícil. Eu lembro do ministro Van Traub, né? Ele tentou trazer um pensamento que não corroborava mais com aquele pensamento da universidade. Sim. A universidade já estava... Infelizmente, a nossa universidade não está formando estudantes que vão ajudar o desenvolvimento do país. Estão formando, como é que se diz? Militantes políticos. Aí a grande questão é a seguinte: questiona-se muito a influência evangélica cristã no poder público. E aí começam já a questionar a questão da laicidade do Estado, né? O Estado é laico, é um princípio constitucional de cláusula pétrea, que não pode ser mexido. Começam a questionar isso. Mas o partidarismo dentro das faculdades é totalmente aceito. Me diz uma coisa, quando alguém fala o Estado é laico, isso daí é só no papel. Sim, mas sempre foi. Porque todos dentro do Estado, que são autoridades, têm as suas vertentes religiosas. Ou são de matrizes africanas, ou são evangélicos, ou são cristãos católicos. A grande maioria é católica. Então, e até mesmo para se ajustar a determinadas coisas, até o católico ele se perde um pouco nessas ideologias. Sim. Mas já visto o posicionamento de muitos padres que a gente vê, que eles se posicionam de uma forma totalmente diferente daquela que a igreja preconiza. Mesmo porque hoje se vê um papa hoje, que ele está querendo buscar uma ideologia que não existia na igreja católica, querendo desmistificar tudo que foi construído lá atrás, como hoje sendo uma coisa de liberdade. Mas isso é questão de demanda. Essa flexibilização é por questões de demanda. Na realidade, a sociedade impõe uma necessidade. Aí a Igreja Católica começa a negociar, flexibilizar para atender uma demanda, que é o risco também que a Igreja Evangélica corre. Que é flexibilizar. Talvez o país tenha entrado agora numa rota de colisão, e você colocou muito bem, porque partidos políticos que tiveram poder durante 20 anos eram de ideologia totalmente de esquerda, não tem como negar, mas de ideologia totalmente contrária àquilo que fundamenta os princípios cristãos. Sim. E aí está esse enfrentamento todo aí. O Estado é laico, desculpa, William. O Estado é laico. O Estado na figura daquele que tem o poder de decisão. As decisões governamentais, a ideia do legislador foi essa. É proteger as decisões governamentais de influência religiosa. Porque todos são religiosos. 92% dos brasileiros são religiosos, de alguma religião. Uhum. Agora, o problema é você tomar uma decisão que beneficie um segmento religioso. Essa é a grande discussão. Diante de todo o quadro que se apresenta, qualquer coisa que seja o presidente da República, um ministro de Estado, que vá colocar alguma coisa que tem essa linha da postura, da posição, da família, essas coisas, vai entrar em rota de colisão. Vai entrar. Infelizmente. Vai entrar. Verdade. Infelizmente. Agora, se tem um lado difícil que a gente tem que conviver, tem um outro lado muito bom na questão da educação, é o acesso à educação. Você comenta aqui, você fez faculdade em 1980, entrou em 76. 76. Você entrou tua primeira faculdade também, que você é mais novo, né? Nós dois estamos melhor aqui do que... Nós dois estamos em condições melhores do que... Tinha quantos anos quando eu fui para a faculdade? A tua primeira faculdade, quando você terminou, tinha 10 anos de idade. Mas vocês vivem muito essa realidade hoje, até porque, se eu muito não me engano, me corrijam, os dois fazem esse trabalho de acesso à universidade para pessoas em condições menos favorecidas, sim, não é isso? Verdade. Vocês dois têm trabalho nisso. Eu já fiz, hoje eu não sei. Você tem um trabalho muito bonito nessa área, de dar acesso a pessoas fazerem faculdade, não é isso, Maurício? Sim, com certeza. Nós temos um amigo, né, que é vereador, eu trabalho com ele, e a gente tem essa possibilidade de conseguir ingressar pessoas menos favorecidas para entrar na faculdade com 70%, 80%, até mesmo 100%, depende, sim, do caso da faculdade.
Então é muito tranquilo isso aí. Isso é uma benção, pra nós, né? Benção, né? Poder ajudar o próximo. Hoje eu sou assistente social, graças, né, a esse acesso. Uma iniciativa também como essa. Com essa, porque hoje, depois de 48 anos de idade, eu entrei na faculdade. Ai, que benção. E terminei minha faculdade, já tem alguns anos que nós terminamos, e agora estamos trabalhando em prol de não ajudar o próximo, porque o pastor falou lá no início, né, assistente social que ajuda o próximo. O assistente social, ele não ajuda o próximo, ele dá garantia de direito. Que ajuda o próximo é o assistencialista. Isso. E essa colocação é perfeita. É muito legal. Do assistente social, na realidade, garantir, não é esse direito. Ele não ajuda ninguém. Ele não é o moço bonzinho, nem a moça boazinha que está atrás de uma mesa que vai ajudar. Isso. Ele não ajuda ninguém, ele dá garantia de direito. É igual você, que é um advogado, você trabalha em cima da justiça e nós trabalhamos em cima do direito. Do direito que a pessoa tem. Que é importantíssimo, porque a maioria das pessoas não tem noção dos direitos que ela própria tem, não é isso? A maioria não tem direito. Como eu tenho aposentado pessoas acima de 65 anos que estavam dentro de casa, não tinha recurso nenhum. Renda nenhuma. Nenhuma, a LOAS garante. Sim. E que muitas pessoas não têm conhecimento. Não tem conhecimento. A ideia... Vou falar um assunto aqui, mas deixa pra lá. Aqui é café... Aqui é café com resenha, né? Uma das coisas que eu na vida... Eu valorizo muito a espontaneidade. Eu gosto muito de ser espontâneo. Vocês sabem disso. Sim. Nós vivemos isso há muito tempo, né? E ser espontâneo. A ideia do programa é exatamente uma resenha, um bate-papo. Como é importante a questão da assistência social e não do assistencialismo. Uma coisa é a pessoa entrar numa igreja e ela receber uma bolsa de cesta básica. Vai ajudar? Muito bom. Mata a fome dela por alguns dias. Dependendo da família, se for, por exemplo, lá em casa, mata só um dia, porque o Juanzinho come igual gente grande. Agora, outra coisa é você garantir direitos. Outra coisa é você dar acesso às pessoas a melhorarem a vida. É porque eu volto a dizer, a assistência social é uma política pública. Política pública. E é um dever do governo. Todo cidadão tem esse direito. E precisa só ter conhecimento disso, que a maioria não tem. Como a saúde, como a previdência social. Isso aí. Eu falei lá no início que faz parte do tripé da Seguridade Social. Então é uma garantia de direito, ele tem direito. Então agora precisa do assistente social para poder mostrar para ele ou para ela que ela tem direito, então vão correr atrás. É isso aí. O acesso também não é muito fácil. Não é fácil. Seguridade Social, você citou aqui pessoas com 65 anos que têm direito, não é um benefício, mas não sabe disso. E o acesso não é fácil. Não é isso? fácil. Agora o governo estabeleceu esse auxílio emergencial e muitas pessoas sofreram nas filas. O tal do aplicativo, gente, uma luta. Eu vi gente com dificuldade para mexer naquilo, conseguir fazer aquilo tudo. Eu não tenho a menor dúvida que muitas pessoas deixaram de receber o auxílio porque não conseguiram manusear um celular, que não é uma coisa muito simples para qualquer um. Nós vamos para um break, não é isso? E voltamos já já com o último bloco. Fica aí, não vai embora não, que eu tenho certeza que vai continuar te agradando muito. Já já nós voltamos. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200.
Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta no nosso último bloco aqui no Café com Resenha, um bate-papo muito agradável, totalmente descontraído, espontâneo, mas muito informativo. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora tomaram informações importantes. E uma das coisas interessantes nesse bate-papo aqui também, falamos de ideologia política, falamos de posicionamento cristão, mas falamos também aqui, até pela especialização do pastor Maurício, a respeito de direitos que todo cidadão tem que ele desconhece. Esse é um grave problema. A Igreja Evangélica durante muito tempo trabalhou e orbitou aí por essa área de ignorância. Muitos ignorantes. Na realidade, isso é uma herança da nossa religião anterior, não é, que os seus mandatários trabalhavam a ignorância do povo. Era importante as pessoas serem analfabetas, era importante as pessoas não terem o conhecimento. Esses dias eu sustentava isso. O conhecimento nos possibilita muitas coisas, não é isso? Hoje a Igreja Evangélica trabalha muito melhor isso. Posicionamento cristão, acesso à informação, o ensino, não é isso? Melhorou muito essa questão. O conhecimento ele é interessante. Eu lembro que na minha época de faculdade, por eu ser negro, eu sofri uma discriminação muito grande. Eu era favelado, morador do Morro da Mangueira, estudando na UERJ, enquanto vários filhos de papai não conseguiram entrar, eu entrei. E eu tinha um professor de judô que ele não gostava de negros, principalmente de mim. Ele se relacionava com outro negro porque o pai era diretor da Rede Globo, outro jogava basquete no Botafogo e eu era sambista da Mangueira, e samba ele não gostava. Por eu não gostar de samba, ele não gostava de mim, que era negro. E a gente ia para aula de judô. Eu sempre tive uma dinâmica muito interessante com lutas, eu era capoeirista, aquela coisa toda. E quando eu fui lutar judô, eu me apaixonei por um golpe mais difícil que tem no judô, chamado Utimata. Utimata é o golpe perfeito. Dar um ipom em alguém com Utimata era coisa sublime. E ele, quando lutava judô, que ele disputava campeonato, era o golpe dele de precisão. Quando ele me viu aplicando o golpe num outro aluno, ele ficou, mas negro não pode, eu não sei o que, e criou aquela confusão, e aquela confusão foi no professor de voleibol, que também tinha esse problema, e ele aí me chamou lá numa aula, o professor de voleibol me chamou numa aula, e falou assim, tudo é o treinamento. Eu falei assim, não, tudo é o dom. Ele, tudo é o treinamento. Eu falei, tudo é o dom. Tudo é o treinamento. Eu falei, tudo é o dom. Eu falei, então tudo é o treinamento? Treina aí 10 anos a sambar e depois eu vou ficar 10 anos sem sambar. Coloca eu e você para sambar, eles vão falar quem é que samba mais, eu ou você. Então, professor, quando eu aprendi a dar esse golpe, eu não me espelhei no senhor, não. Isso foi uma coisa natural de mim, ele não quis aceitar isso. O cristão sempre teve que lidar com preconceito. Não, eu não era cristão não, hein? Pois é, aí o sujeito negro, morador de comunidade e crente. O cristão, o evangélico, na realidade, não é o cristão, né? Porque o cristão envolve muitas religiões, mas o evangélico, sempre ele teve que lidar muito também com preconceito, sobretudo pela questão da ignorância. As pessoas sempre associaram a fé religiosa a uma ignorância. A pessoa usava, até grandes filósofos trabalharam isso, não é, que as pessoas usam a religião como uma bengala para se sustentar, já que ela não tem competência para se superar na vida. Isso já foi mudado durante muito tempo. Graças a Deus, temos visto a ascensão de vários religiosos, sobretudo evangélicos, chegando em alguns lugares. Nós estamos vencendo essa barreira. Você tem um testemunho muito legal, você estava falando aqui da Mangueira e tal, você tem um testemunho muito legal. Não sei quantos estão nos assistindo aí que conheceram o Lilico da Mangueira. Meu Deus. Não é isso? Conta um pouquinho desse testemunho aí, mas não conta tudo não, o pastor Maurício não vai deixar. Não dá para contar tudo, rapidinho. A gente foi ensinado, eu não vou falar o nome do pessoal da família, fala assim, vocês podem ser tudo na vida. Pode ser ladrão, pode ser traficante, pode ser gay, não sei o que, mas eu não quero que tu seja crente, hein? Era assim que falava? Era assim. O que a gente, naquela ocasião, o que se ensinavam para nós é para a gente não ser crente. Porque ser crente era sinal de ignorância. Quem era crente era bitolado,
crente não mantinha relação sexual com a esposa, quando ia manter relação sexual tinha que estar tudo vestido. A situação era essa. E aí eu fui crescendo, por eu ter esse dom de samba, né? O dom só está apagado em mim, eu não exerço mais o dom, mas eu tenho o dom. Não posso me desvincular disso. Eu ascendi a outras camadas por causa desse dom. Né? Conheci o mundo das artes, televisão, muitos artistas, né? Hélio Iticica, que ele era um artista plástico que expôs no Google, numa galeria em Nova York chamada Guggenheim, essa coisa toda. Então o cara tinha uma proeminência muito grande no mundo das artes. E aí fomos lá pro Leblon, aprendemos a conviver no Leblon, a comer de faca e garfo, com talher de peixe. Então, deixa eu te cortar rapidamente então. Então a experiência no mundo do samba lhe levou também a essa outra esfera de camada social. Lógico, sim. Isso daí é que eu estava falando aqui anteriormente em off. Já imaginou um garoto da comunidade que já foi 5 vezes à Inglaterra? Só para jogar futebol? Não, para sambar. É isso que eu queria que você falasse. Isso aí. Só para sambar. Só para sambar. Tu imagina uma pessoa da nossa cor foi para o Japão fazer turnê sambando? Então essa ilusão, ela cria dentro do conceito do camarada uma situação difícil. E eu vivi isso na Mangueira. Eu fui para Nova York, eu fui para a Alemanha, eu fui para os Emirados Árabes, eu fui para São Francisco, eu andei bastante. Viajou o mundo. Né? O samba, ele me proporcionou isso. Por que o samba me proporcionou isso? Porque eu também era bom sambista. Não é porque eu era ruim. Se eu fosse ruim, eu também não ia. Certo. Tá certo? E alcançamos uma esfera grande no samba, e eu tive o privilégio, né, de conhecer Jesus, de aceitar Jesus em plena Marquês de Sapucaí. Eu vinha numa condição de vida muito tresloucada, através das drogas, né, prostituição, tráfico de drogas, essas coisas todas. Eu estava envolvido num ambiente que fatalmente eu iria morrer. Sim, que é o final da maioria de todos eles, quase todos eles. Eu já estava jurado de morte. Eu tinha uma namorada que morava na Itália e pedi a ela que me levasse para a Itália depois do carnaval. A pastora sabe disso? Ela sabe da história toda. Eu não escondo nada dela. Ela é uma mulher de Deus, Deus revela ela sem mentir. Que está gravado, né? Tá gravado. Né? E aí, né, eu falei, depois do carnaval, eu vou para a Itália, eu vou fugir desse ambiente. E eu confesso que eu não queria estar naquela noite na Marquês de Sapucaí. Eu não queria, porque um amigo meu falou assim, ó, a polícia vai te pegar lá no final do desfile. 2 anos eles tentaram me pegar, eu consegui me evadir. Eles vão te pegar e os caras falaram que vão te matar. Mediante isso eu tinha seguranças, né? Uhum. Aí os seguranças todos lá comigo, todo mundo armado. Mas quando eu sou levado lá em plena Rede Globo Televisão para dar uma entrevista, a Leilane Neubart, que dirigiu por muito tempo o RJTV, ela falou, estamos aqui com o Lilico, mestre de sala da Mangueira, estamos sabendo aí que é teu último ano como mestre de sala, conta para nós como é que vai ser isso aí. Aí quando eu ia falar, bem, meu projeto é ir para a Itália, aí eu falei assim, bem, eu glorifico e enalteço meu Deus Jesus Cristo que me trouxe, aquilo não estava na pauta. Não. Lilico, é verdade que esse ano é a sua despedida como mestre de sala? Esse ano será a minha despedida e espero que nós tenhamos uma boa performance e que possamos ajudar a nossa escola. E por que você está se despedindo? Bem, estou me despedindo porque eu tenho um compromisso espiritual e enalteço meu Deus Jesus Cristo que me trouxe até aqui, e a partir do ano que vem eu estarei dando mais sequência ao meu lado espiritual. Então você vai entrar com tudo, tentando a nota 10 nesse seu último ano? Darei tudo. Mostre o que você vai fazer na avenida nesse seu último ano de desfile. Tidinha, como vai ser o último desfile do Lilico? Lilico se despedindo da avenida esse ano como mestre-sala. Ele e Tidinha vão dar uma exibição pra gente, mesmo antes de entrar na avenida. Ali foi igual Pedro, né? Não era pelo pauta, Espírito de Deus. Não era pauta Foi sambando, né? Oi? Foi sambando. E aí ela olhou assim pra pauta, pô, não foi isso aqui que me passaram, mas, quer dizer que é teu último ano? Então mostra pra nós aí como é que vai ser. E aí quando o Jamelão cantou assim, Olímpia, quem é você? Aí que eu dei a mão porta-bandeira, que eu girei pra lá, que eu sambei, eu não ouvi o samba da Mangueira. Glória a Deus. Eu escutei lá em plena Marquês de Sapucaí, nosso Deus é soberano,
ele reina. Poxa, as lágrimas começaram a descer e eu fui sambando, a arquibancada pensando que eu estava criando uma nova performance de samba, né? Você estava adorando o Senhor. Meu Deus do céu, a bateria é tão... E eu dançando assim lento. Eu estava extasiado. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu vendo a glória do Senhor e o Senhor falava, era uma interlocução assim, fora de série. Deus falou assim, ó, aproveita que acabou para você. E acabou. E aí, né? Falo pra você. É uma resenha. É um testemunho. Oh, meu Deus. É um testemunho que eu ouço 500 vezes. 500 vezes. Você já ouviu isso muitas vezes. E todas as vezes você se emociona. Muito forte. Nós vamos encerrar o programa aqui porque Alberto Miguel, isso aí não pode editar, deixa rolar. Porque a espontaneidade que eu sempre falo, que eu sou a favor dela, a melhor espontaneidade que existe é aquela provocada pelo Espírito Santo de Deus. O testemunho do William é fortíssimo. Muito forte. Não foi nada combinado aqui, como nada é combinado nesse programa. Na realidade, tenho certeza que serviu de testemunho para você que está em casa. Falamos aqui no finalzinho também sobre preconceito, que é algo muito difícil nós lutarmos. Eu aprendi com meu pai, Sebastião Siqueira, que os dois conhecem muito bem, ex-jogador de futebol, que também aceitou Jesus dentro de uma escola de samba, Império Serrano, em Madureira. Aceitou Jesus lá dentro de uma escola de samba. Meu pai sempre me ensinou isso. Que se nós fizermos a nossa parte, né, vocês fizeram muito bem feito para chegarem aonde chegaram, por serem respeitados como são, e não só como pastores, mas como homens de Deus, como pais, como homens na sociedade são respeitados. Se nós chegamos até onde chegamos, se eles chegaram, é porque aprenderam esse princípio que papai me ensinou lá atrás. Amém. Façamos a nossa parte, estudar, se preparar, investir em nós mesmos e termos uma certeza: o Deus que nós servimos é esse aqui. Meu Deus. É o Deus que muda histórias, é o Deus que faz segundo a vontade dele e não a nossa. Meu pai me disse com 10 anos de idade: é o Deus que abre portas que ninguém pode abrir, somente ele. Façamos a nossa parte com muita consciência e confiando que Deus é o nosso Deus soberano. Aleluia. Amigos, muito obrigado. Programaço, programaço. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado por subirem a serra aí pra gente bater um papo. Esse dia aqui foi inesquecível para todos nós. Que Deus abençoe vocês em tudo e sempre e nos conduza em triunfo.